O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel, e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel, e alegraram-se com ela. No 8º dia foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai, Zacarias. A mãe, porém, disse: não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: não existe nenhum parente teu com esse nome. Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pediu uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficavam pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, estamos nos aproximando do fim do tempo do Advento. Amanhã à noite nós já celebramos o Natal do Senhor. E amanhã cedinho, 6 da manhã, nós temos a última missa do tempo do Advento, onde Zacarias, o pai de João Batista, após essa cena, vai fazer o seu cântico de louvor. Mas hoje, então, e amanhã, a centralidade da palavra de Deus está e recai sobre João Batista, o precursor, que é profetizado hoje na primeira leitura, que ouvimos em Malaquias capítulo 3, como um anjo. Eis que envio o meu anjo, ele há de preparar o caminho para mim, logo chegará o seu templo dominador. O anjo do Senhor que prepara os caminhos é João Batista. João Batista existiu, foi como um anjo do Senhor, preparando os caminhos do Senhor no coração das pessoas através da pregação e da palavra. Portanto, para nós hoje também, Deus também envia o anjo do Senhor para preparar os seus caminhos em nós e dentro de nós. E esse anjo do Senhor é a palavra de Deus, o anjo do Senhor é a liturgia da igreja, naquilo que a igreja celebra. E o anjo do Senhor pode ser qualquer ser humano ou fato da vida que nos predispõe a Deus. Portanto, existem seres humanos, existem pessoas que são verdadeiros anjos do Senhor, porque nos predispõem, nos acordam, nos apontam para Deus. E aí vai dizendo então quem é Deus. E vai nos falando que nós temos que estar preparados, porque lá no versículo diz assim, versículo 2: e quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Quando Deus vier, quando Deus aparecer, quando estivermos frente a frente com ele, quem poderá resistir-lhe? A resposta é clara, né? Ninguém. Por quê? E aí vem, ele é como o fogo da forja, como a barrela dos lavadeiros, e estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Deus é um fogo que vem para purificar, como ouro e prata são derretidos. Aí diz lá no versículo 3: assim ele purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata, e eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Antes de fazermos oferendas ao Senhor, nós precisamos estar purificados. E o ouro e a prata são purificados no fogo, no derretimento, para tirar todas as impurezas. Então poderão fazer oferendas justas. Uma oferenda a Deus, a mesma oferenda, a mesma oração, o mesmo sacrifício, o mesmo dízimo, o mesmo jejum, a mesma cartela de bingo, a mesma obra de caridade, pode ser agradável ou não a Deus. Depende se aquele que oferta é justo aos olhos do Senhor. E aí versículo 4 vai dizer: será então aceitável ao Senhor a oblação, os cultos, de Judá, de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos antigos. E para isso então, o
profeta Malaquias continua profetizando, aí a gente pula lá no versículo 23. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Então agora João Batista não é mais chamado de anjo, é chamado de um novo profeta Elias. Eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o dia do Senhor, que é dia grande e terrível. O dia do Senhor é um dia grande e terrível. O menino Jesus não voltará menino, voltará rei, senhor e juiz da história. Dia grande e terrível. Mas para isso, antes do dia grande e terrível, Deus envia Elias, a profecia, a palavra. Para quê? Versículo 24. O coração dos pais há de voltar-se para os filhos, e o coração dos filhos para seus pais, para que eu, o Senhor, não intervenha, ferindo de maldição a vossa terra. Olha como o pecado é capaz de nos desagregar, não é? De nos separar. Se diz assim, que o coração do pai há de se voltar para o coração do filho, significa que o coração do pai não está voltado para o filho. Que coisa mais triste, não é? Quando o meu coração não está voltado para nada nem ninguém, a não ser para o pecado, mas nem mesmo para o meu filho. Que coisa triste quando o meu coração não está voltado para nada nem ninguém, nem mesmo para o meu pai. Olha onde o pecado vai se enraizando em nós, mas olha onde a misericórdia de Deus também quer chegar. Tempos onde o coração dos pais há de voltar-se para os filhos e dos filhos para os seus pais. E tudo isso, diz o Senhor, para que eu não tenha que intervir, ferindo vocês. Irmãos e irmãs, Deus fere. Deus, se precisar, machuca para salvar. Mas, pelo que a gente entendeu aqui, esse não é o plano A de Deus. Não é assim que Deus queria fazer. Faz se preciso for. Mas não era assim que Deus gostaria que fosse. Tudo isso, o anjo do Senhor, Elias, a palavra, a pregação, a liturgia da igreja, fatos e pessoas que nos predispõem a Deus para que eu não tenha que te ferir, mas eu vou, se preciso for. É igual pai e mãe. Estou avisando, eu estou avisando. Não é assim que fala? Aí fala o nome inteiro da gente, né? Mário Augusto, eu estou avisando. Então, ou seja, não quero, mas se precisar, vou te ferir. E como é bom um pai e uma mãe que fere sem se sentir culpado, né? Então eu rezo por pais e mães que firam sem se sentir culpado, sem marcar o horário culpado depois. O que eu atendi de confissão errada nesse Natal? Ai, se eu ganhasse R$1 por confissão errada, eu ficava 60 dias na praia, de frente para o mar, assim, ó. Quero pedir perdão, padre, porque eu fiquei nervosa, fui dura com ele. O que aconteceu? Que o senhor sabe, né? Esses meninos hoje em dia, e agora que já acabou as aulas mais ou menos, chegando em casa todo dia 2 horas da manhã, bêbado, aí a gente se estressa, acaba falando umas coisas. Tá, mas qual é o pecado aí? O pecado é dele, cachaceiro. Como os pais e as mães hoje se culpam de ser pai, se culpam de ser mãe e acreditam que ser um pai melhor e uma mãe melhor é não sentir nada correndo no sangue, nas veias. Minha senhora, 15 anos de idade, 2 da manhã na rua, chegando cheirando cerveja, a senhora tinha o direito de quase arrancar os dentes dele. Essa tamanca que está no teu pé tinha que ter sido desfeita nas coxas, no bumbum dela. Teu direito, você foi criado assim e não virou bandido, vá, deixa de ser besta. Mas é um sentimento de culpa. É uma busca por uma vida fleumática, que eu não sei onde inventaram esse negócio do eu fiquei nervoso, não posso comungar. Meu filho, se ficar nervoso, não pode comungar, eu, padre, eu já não posso comungar. Porque quando eu escuto umas notas no violão mastigando, coisa que, nossa Senhora Aparecida, quando eu vejo umas chaves caindo, eu já fico falando, minha Nossa Senhora, para que traz um molho de chave para dar para a criança? Eu não vou comungar. Sabe, essas bobericas, esse cristianismo fantasiado, que faz a gente achar que para a gente ser de Deus, a gente tem que ser uma coisa entre o ser e o nada, bem sartriana, assim, um negócio, cria atento, olha o que Deus está dizendo, eu estou fazendo tudo isso para não ferir, mas se tiver eu vou. Tudo isso para não ter que ferir, para não ter que intervir, mas se precisar intervir, eu vou intervir. Então intervenha, se você precisar intervir, não marca horário com o padre, é teu papel intervir. Alguém precisa falar alto às vezes, alguém precisa riscar o chão,
Oxe, como que não? Às vezes alguém tem que pegar o chinelo e falar assim, vai andando, senão morre. Isso também é amor ou não é amor? Olha o que Deus está dizendo, eu não quero. Porque quem ama não quer ser assim. Agora, se precisar, porque amo, vai ser assim. O exercício das coisas que a gente tem que fazer. Então, senhores pais, senhores mães, não me venham mais confessar que você ficou nervoso porque ele chegou em casa todo escangaiado e você queria recebê-lo como, ó, filho meu, vem que a mamãe vai te ajudar a tomar um banho. Sabe? Você converge namoradinha, pai e mãe faz diferente. E o próprio Deus está dizendo, tudo isso para não ferir. Mas se precisar eu firo. E isso não deixa de ser amor. Porque o amor é para o bem de todos. Mas então aqui, João Batista apresentado como um anjo e depois apresentado como um novo Elias. E aí então vem o refrão do Salmo que nós cantamos. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Veja, meus irmãos, antes da gente estar salvo, não é isso? E redimido, a primeira coisa que a gente tem que fazer, diz a palavra, é levantar a cabeça. Porque se você está de cabeça baixa, a resposta e o Salvador pode estar aqui, ó, na tua frente você não vê, ergue a cabeça. Levantai a vossa cabeça. A vossa redenção se aproxima. Esse gesto de erguer a cabeça é um gesto de esperança, é um gesto de fé, é um gesto de otimismo, é um gesto de quem renuncia ao pessimismo, a essa visão negativa de tudo e todo mundo, tudo vai dar errado, todo mundo vai morrer, todo mundo vai ficar doente, o mal está se aproximando. Psiu. Levantai vossa cabeça, porque desanimado desse jeito nem Jesus te cura. Levantai vossa cabeça. Por quê? A vossa redenção se aproxima. Amanhã, ao celebrarmos o Natal, nós estamos celebrando a redenção que veio, a redenção que virá e a redenção que vem todos os dias da nossa vida. E estamos celebrando essa redenção histórica. Onde é que seremos plenamente redimidos? Nós vamos sendo redimidos ao longo da vida. Deus vai agindo em nosso favor. Mas plenamente seremos redimidos no dia em que morrermos. A nossa redenção se aproxima. E plenamente a humanidade vai ser redimida quando Cristo voltar. Mas para isso, seja como for, é preciso erguer a cabeça. Bate assim do queixo para cima, vê se ergue essa cabeça um pouco. Chega a estar corcunda de andar de cabeça baixa. A vossa redenção se aproxima. As coisas boas vêm do alto, vêm do céu na nossa vida. E aí então o evangelho de hoje. O evangelho de hoje vai falar desse que foi proclamado como um anjo, proclamado como Elias. Mas ele precisa ter um nome. E o nome dele quase foi Zacarias. Ele ia ser o Zacarias Júnior, pelo que a gente entendeu aqui. Isabel completou-se os dias da sua gravidez. Nasceu o menino. Como todo bom judeu, no 8º dia tem que circuncidar o menino e tem que dar um nome a ele. Zacarias, o pai do menino, está mudo, porque quando o anjo apareceu a ele, ele era sacerdote, um dos tantos sacerdotes do incenso da tarde lá, ele estava na escala e naquele dia o anjo apareceu e anunciou, né, Zacarias, você vai ser pai. Ele duvidou. E o anjo disse, por que duvidaste de mim? Ficarás mudo até o dia do menino nascer. Então ele passa a gestação toda, quieto, mudo e calado. Diz a palavra que quando ele sai do templo e ele já sai mudo, todo mundo entendeu que ele tinha tido alguma visão de alguma coisa do céu, coisa desse tipo, porque estava mudo. Pois muito bem, tem toda a gestação de Isabel, Nossa Senhora fica lá 3 meses, volta para casa, o menino nasce e ele está mudo. Muito bem, e aí começa toda a cena do evangelho de hoje. Tem que circuncidar, tem que dar o nome. E aí vem, João Batista é esse anjo do Senhor. João Batista é esse Elias enviado por Deus. Qual vai ser o nome? E aqui começa algo de muito interessante no versículo 58, Lucas 1,58, quem está me acompanhando com a Bíblia. Os vizinhos, os vizinhos, os parentes, ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso com Isabel. E alegraram-se com ela, estavam todos muito felizes. Porque Isabel e Zacarias não tinham filhos e já tinham idade avançada. No 8º dia, foram circuncidar o menino. E queriam quem? Queriam é plural. Queriam quem? Queriam dar-lhe o nome de seu pai,
Zacarias queriam quem? Os vizinhos e os parentes. Eu pergunto, ele é filho de quem? Da vizinha? Ele é filho de quem? Da cunhada? Ele é filho de Zacarias, ele é filho de Isabel. Mas, sobre ele, como todos nós na vida, existem expectativas dos outros. As pessoas têm expectativas sobre você e sobre mim. E se você não cuida, feio, você não governa mais a tua vida. E quem ia decidir o nome do menino? A Isabel passou uma vida chorando e rezando para ter um filho. E quem vai decidir o nome do filho dela? Comadre, sogra e vizinha faladeira. Ó, se pode. Mas não cuida não para ver. Você trabalha uma vida, chora uma vida, reza uma vida. E quem define a sua vida é as vizinhas e os parentes. Quanta coisa você não fez por causa do que os outros iam dizer? Quantas pessoas trabalham a vida toda, na hora de pintar a casa, da cor que é, lembra da sogra que um dia disse que amarelo é feio. E a pessoa trabalhou, suou, juntou dinheiro, ama amarelo, não pinta de amarelo por causa de uma sogra, eu ia falar desgraçado, ó, faladeira, que vem 2 vezes no ano. Ai, mas amarelo, eu não gosto de amarelo, porque a senhora não cala a boca. Aí você não pode falar assim, você tem que falar assim, mas eu gosto tanto de amarelo, é o que eu estou pagando. Entra. Mas meu irmão, minha irmã, se você não cuida, vão mandar na tua vida em tudo. Queriam dar-lhe o nome de Zacarias. E vou dizer, eles nem estavam tão errados, porque era um costume isso. Sobretudo o primogênito, o primeiro filho, se é homem, dar o nome do pai, não está errado. As pessoas têm o direito de pensar, de querer, de sugerir. Mas o papel de decidir é teu. E chega dessa história de que você não fez ou não faz por causa da sogra, por causa dele ou daquela. A vida é sua. E as pessoas mandam em você à medida em que você deixa. É ou não é verdade? Porque eu sou padre e não consigo mandar nada na sua, por quê? Porque você não deixa. Então você é capaz de deixar, desdeixar, escolhe aí o que você faz. Mas olha só o poder desse negócio aqui. Vizinho, amigo e parente. Queriam dar-lhe o nome. E aí você vai vendo que piora, porque diz assim, ó. A mãe, versículo 60. A Bebel, filha dela, quem pariu foi ela, quem rezou foi ela. Uai, a mãe falou, não, ele vai chamar-se João. Ah, terminou o assunto, né? Não terminou? Ela é a mãe, ela falou que vai chamar João, acabou o assunto, né? Acabou não. Acabou não, tem sempre uma tia e uma avó para falar, coitado do menino, deixa ele comer um pouquinho mais. Tem ou não tem? Acabou não, a mãe falou para dentro, que está tarde, você vai voltar com a mãe que nós vamos na missa à noite, mas tem sempre uma madrinha, tem sempre uma vizinha para falar, coitado do menino, deixa ele ficar com as crianças, ele já vai na missa todo domingo. Ele vai chamar João, disse a mãe da criança, cuida não para ver, mãe, cuida não para ver, vó é um trem perigoso. E não adianta colocar no comentário aí embaixo na internet, nem me mandar mensagem depois, dizendo que eu firo as pessoas, porque a minha sogra é uma excelente vó. A sua é. A maioria é perigosa. Vó é algo bom para ver de vez em quando, chegar às 11 e ir embora às 3. Grosso modo, vó estraga, e você sabe que estraga. Estraga. Estraga, estraga, estraga. Tem mais um estraga. Estraga. Madrinha também. É trem bom de ver de vez em quando, nas datas, vai lá, passa lá, porque grosso modo, estraga. Se a sua não estraga, você dá glória. Se a tua não estraga, você dá glória a Deus. Mas não vem dizer que isso é regra, porque não é regra. Quem educa é pai e mãe. A mãe já falou que vai chamar João. E olha a bagunça. Mas eles disseram, e já era hora de estar quieto, porque a mãe falou, ai, mas não existe ninguém, nenhum parente teu com esse nome. E daí que não existe parente meu com esse nome? Eu sou a mãe. Você percebe o que esse povo tem a ver com isso? Mas se sente no direito de dizer o nome do teu filho. Que coisa, não é de hoje, hein, minha gente? Que as famílias bagunçadas, hein? Não é de hoje que as pessoas são escravas do falatório do outro.
E não é de hoje que tem gente que não tem noção de espaço. Não, o nome dele vai ser João. Você pode até achar feio, mas você tem que falar: nossa, que lindo João, forte, né? Gostei, ó, verdade, João. Gente, vai chamar João, que nome bonito, né, amiga? Ai, vai ficar lindo, João. Você pode achar feio, mas o filho não é seu, fica quieto, diz que é bonito também. Não é de hoje que a vida está cheia de gente sem noção de espaço. Você troca o carro, pega um carro prata. Não pensou em comprar branco? Que branco vende mais fácil depois. Mas eu não comprei para vender depois, eu comprei porque eu tenho dinheiro. Não trabalho com isso. Aí você compra branco. Você gosta de branco? Branco encarde, né? Aí você compra preto. Não é preto. Preto é meio coisa de polícia, bandido, não é? Aí risca fácil também, né? Qualquer coisa. Mas meu Deus! Noção de espaço, bate na máscara, né? Que já que está de máscara, cala-te boca. Cala-te boca. Sabe, gente, assim, coisa. Já foi em Paris? Aparecida do Norte, né? Fui. Mas foi quando? Outubro? Dia 12 de outubro? Não, fui agora em junho. Ah, então você não foi em Aparecida. Mas, meu Deus do céu. Noção de espaço. Olha a bagunça. Mas veja aqui, queridos. Não existe nenhum parente teu com esse nome. E aqui tem algo. O que significa João? Zacarias significa Deus lembrou de mim. Seria um excelente nome para esse menino, certo, sim ou não? O pai dele é Zacarias, é velho, nunca teve filho, agora ele tem um filho. Chamar esse filho de Deus lembrou de mim é mais que justo. Porque de fato, olhar para aquele menino seria para Zacarias: Deus lembrou de mim. Me deu um filho na velhice. Que nome bonito. Mas chamar o menino de Zacarias é como que diminuir o menino, porque ele não nasceu para ser só para esse pai. No caso desse menino, ele nasceu para ser o anjo do Senhor. Ele nasceu para ser Elias. Ele tem uma missão maior. E o que significa João? João significa Deus é gracioso, Deus faz misericórdia. Portanto, eles estão entendendo os nomes, porque os nomes para eles todos têm sentido. E aí Zacarias vai pedir uma tabuinha, porque ele está mudo, vai escrever na tabuinha: João é o seu nome. E quando ele escreve João é o seu nome, quando ele escreve esse menino não é só um Deus lembrou de mim, da minha carência de quem não teve um filho, da minha dor, ou da minha alegria de ter um filho. Ele não é só para mim, ele é para todos. Quando ele assume o nome do filho que Deus já tinha revelado a ele, e ele escreve, ele proclama o que Deus havia dito para ele, a boca dele se solta, a língua destrava e ele volta a poder falar, cantar e louvar. Ele volta a ter vida. Por que ele volta a ter vida? Porque ele aceitou a vontade de Deus. Ele fez essa renúncia em relação ao filho. Eu rezei por esse filho, eu busquei esse filho, Deus me deu o filho, mas eu não quero esse filho só para mim. João é o seu nome. Quando ele aceita a vocação do filho, ele mesmo se destrava. E é por isso a briga pelo nome. E aí tem algo aqui: mas nenhum parente teu é João. Gente, alguns de nós somos de família onde ninguém é bom com ninguém. Alguns de nós somos de família onde ninguém nunca fez nada de bom por ninguém. Alguns de nós viemos de linhagem onde cada um viveu para si. Trabalhou, pagou as contas, às vezes nem fez mal para ninguém. Mas muitos de nós somos de famílias, de linhagem inteira, onde não tem um João. Onde não tem ninguém que foi de fato para os outros, onde não tem ninguém, onde um foi instrumento de Deus para os outros. E um dos grandes medos que a gente tem na vida é o medo de ser o primeiro a. Não é assim? Você vai, se você for eu vou. Vai lá, depois você me conta se é bom. Se for bom eu também vou. O ser humano tem uma dificuldade de ser o primeiro a experimentar algo às vezes. E olha só, não tem nenhum parente teu que é João. Não tem nenhum parente teu que casa na igreja. Não tem nenhum parente teu que tem faculdade, diploma. Não tem nenhum parente teu que mora longe da sogra, das mães. Aqui nós é assim, nós é embolado, nós é endividado. A gente casa, separa, bate na mulher, volta e bebe. Nenhum parente teu reza esse tanto. Nenhum parente teu vai esse tanto na missa. Nunca foi assim. Você tem que ser como nós somos. Cuida não para ver.
Deus te dá asa de águia e a parentela faz você ter uma asa de galinha. Eles vêm, ó. Deus te fez para voar lá em cima e a tua sogra vai fazer você ciscar igual galinha com ela. Cuida não para ver. Com 2 asas de águia, você nunca vai fazer mais que um voo de galinha por causa de amigo, por causa de vizinha e por causa de parente. Nós nunca fomos assim aqui. Aqui ninguém nunca fez dessa forma. Está querendo bancar a santa agora, não é assim? Nenhum parente, nenhum de nós é importante assim. Está querendo se achar agora? E aí veio o pai, o Zacarias, mudo, coitadinho, batendo na madeira. João é o seu nome. Ou seja, ele é um dom e não só uma lembrança para mim. Ele é algo maior, a disponibilidade da vida. Portanto, irmãos e irmãs, ao celebrarmos o nome de João, João é o seu nome, nós estamos celebrando hoje um chamado de Deus para você e para mim também. Nós nascemos para ser João. Deus faz misericórdias, Deus é favorável. Como é que o ser humano experimenta que Deus é misericórdia e favorável? Através de outro ser humano. Ou alguém aqui viu um anjo no quarto? Como é que Deus tem entrado na sua vida? Através de alguém, alguns ou vários, que tem sido, Deus faz misericórdia na sua vida. Agora, se todo mundo quer viver igual Zacarias Júnior, para pagar as próprias contas, trocar o carro, pintar a casa, viver para si, tirar umas férias agora, o reino de Deus acontece? Como é que a misericórdia de Deus acontece no mundo se todos nós vamos virar um bando de Zacarias? Deus lembrou de mim, aí dele se não lembrar também. Isabel, que um dos sentidos por hebraico pode ser, Deus me jurou, não é isso? Deus é fiel comigo. Sim, Isabel, Deus está sendo fiel com você, mas Ele vai ser fiel só com você? Muda o nome do filho, muda a identidade dele, deixa ele ser o que Deus chamou ele para ser. João é seu nome, mas João é o teu nome, meu nome, nosso nome. João, Deus é favorável quando o ser humano se dispõe a Ele. E quando o ser humano se dispõe a Ele, a língua se solta, a leveza finalmente vem. Quando a gente idolatra, quando a gente agarra, quando a gente segura, quando a gente protege demais, não há alegria. Toda pessoa ciumenta não é feliz. Primeiro vive no medo da distância, depois quando tem junto, fica na insegurança, a pessoa não relaxa. O ciúme, a posse, tira de nós a alegria, tira de nós a leveza. João é o seu nome, e todo ser humano nasceu para ser um dom para o outro. Por isso o verdadeiro amor deixa o outro ser o que ele pode ser. Você só perde o que não tem. O verdadeiro amor deixa o outro ser o que ele tem que ser. E isso também vale para o casamento. Com todas as regras e bom senso que tem que haver dentro de um casamento, de pertença, de cumplicidade, de comunhão, de companhia. Mas ninguém é igual a ninguém. Você casou, o cara casou com uma mulher que tem alguns dons, ela precisa ser o que ela é. O marido tem aptidões que ela não tem, é solicitado para coisas que ela não é, ele precisa ser o que ele é. O amor deixa ser. E quando deixa o outro ser, sem essa necessidade de simbiose, de viver embolado junto, a palavra volta para a boca, a alegria volta para o coração. Zacarias então começa, solta, né? A língua dele então vai se soltar, e o que ele faz com a língua solta é o evangelho de amanhã para terminar o tempo do advento. Mas aí olha o que acontece, todos ficam muito admirados. Claro, a gravidez já é um milagre, ter nascido foi um milagre. Que ela e ele concordaram sobre o nome, um milagre. Que o nome do menino seja um nome inédito nesse grande clã familiar, também é esquisito o negócio. Então estão todos admirados. E admirados porque também Zacarias agora começa a louvar a Deus. E os vizinhos, parpiteiros, ficaram com medo. E a notícia se espalhou pelas regiões das montanhas da Judéia. E todos que ouviam a notícia, que a Isabel ficou grávida depois de velha, que nasceu, era menino, podia ser menina, mas para um judeu ganhar um menino, nossa, ganhar na Mega Sena. Era velha, ficou grávida, nasceu um menino e o nome dele, a mãe e o pai, toda essa história. Isso corre para todo lado. Todos que ouviam a notícia ficavam pensando, o que virá a ser esse menino?
que vai ser desse rapazinho, hein? De fato, a mão do Senhor estava com ele. O que virá a ser? E aqui tem algo, irmãos e irmãs, presta atenção no padre. O que virá a ser desse menino? Eles não sabiam. No fundo, nem Zacarias e Isabel sabiam direito. Porque na vida a gente nunca sabe direito todas as coisas. Quem necessita saber direito todas as coisas nunca dá um passo. Ninguém sabia direito todas as coisas. Mas já havia pergunta: esse menino é diferente. Tem algo nele, tem algo para ele. O que virá a ser desse menino? E aqui tem algo. A mão do Senhor estava com ele. Veja, existem pessoas que produzem em nós essa pergunta: o que vai ser dele? Ele é diferente, ela é diferente. Mas só de você fazer a pergunta, ainda que você não tenha a resposta, uma coisa você já sabe: a mão do Senhor está com ele. E se a mão do Senhor está com ele, o que virá a ser, apesar de eu não saber, é coisa boa, porque a mão do Senhor está com ele. Eu não sei com quantas pessoas eu falo agora, somando tudo que temos nesse momento, entre nós e tantos em casa, mas talvez tem pai e mãe que olha para o filho e no sentido positivo faz essa pergunta, porque tem pai e mãe que faz no sentido negativo, né? Você bate o olho, você fala: Jesus amado, isso quando crescer, meu pai, põe a mão, Jesus. Né? Tem uns que desde pequeno também você vê que é virado para o outro lado, né? Mãe, vem cá. Talvez você olhe para o seu filho em alguma altura da vida e você vê que a mão do Senhor está com ele. Tem uma inclinação, tem uma facilidade, tem uma doçura, tem uma piedade. E aí pai e mãe é doido para querer controlar, né? É doido para segurar. Às vezes você tem um filho, uma filha, que você começa a se perguntar, no sentido bom da pergunta: o que virá a ser dele, dela? Ele é diferente. Isso é um mistério da vida. Existem pessoas que evidenciam alguma eleição de Deus, evidenciam alguma predileção até de Deus, se quiser dizer assim, alguma facilidade com o céu, algum vínculo com Deus. O que virá a ser desse menino? Essa é uma pergunta que produz curiosidade, mas produz medo também. É difícil não saber o que virá a ser dele ou dela, porque ele é meio diferente dos outros todos. Mas quando há a pergunta como essa, quando há uma pergunta como essa, já há uma certeza. Por que te produz essa pergunta? Porque a mão do Senhor está com ele. E se a mão do Senhor está com ele, as respostas serão boas. Não é uma pergunta desesperada. É uma pergunta esperançada. Era evidente que esse menino era diferente. Se ele é diferente, antes dele fazer qualquer coisa, ele era ainda pequenininho, já sabiam, a mão de Deus está com ele. E se a mão de Deus está com ele, está tudo certo. E o que virá a ser desse menino? O tempo dirá. E o que virá a ser desse menino? Coisas que a mente humana, por mais que queira desenhar, não acerta 100% na resposta. Que Deus sempre supera. Deus é sempre inédito. Deus é sempre bom. E João Batista foi ser o anjo do Senhor, foi ser o novo Elias, de um jeito muito diferente disso, muito novo, mas a mão do Senhor estava com ele. Portanto, irmãos e irmãs, deixemos a mão do Senhor guiar as pessoas. Vamos pedir hoje um pouco mais de noção de espaço. Vamos pedir hoje um pouco menos de insegurança, ciúme, posse. E vamos tomar posse. Qual é o teu nome? João. Qual é o meu nome? João. E se Deus me deu 2 asas de águia, não vou ciscar como galinha, porque minha mãe é carente, porque meu pai é possessivo, porque minha tia fala demais. João é o seu nome. Ainda que na minha família toda, na minha comunidade toda, ninguém nunca foi assim. Deus chama quando chama, chama porque ama. E talvez para muitos de nós falte um pouco de coragem, ou é preciso rezar para continuar mantendo a coragem de ser o primeiro. O primeiro que, a primeira que. Ué, se Deus te chamou, Deus te chamou. João é o seu nome,
Nós vamos tomar posse das coisas que Deus disse a nós. E veja, Isabel e Zacarias tiveram esse ato com o menino, não porque queriam ser do contra, não para desaforar a sogra, porque Deus tinha dito. A gente não tem que fazer nada para provar nada para ninguém. A gente não tem que afrontar pessoas. Muitas pessoas se perdem na vida porque querem provar para os outros. Provar que pode, provar que consegue. Até em dívida você já entrou para provar que conseguiu alguma coisa. Isabel e Zacarias não querem provar nada para ninguém. Eles só querem viver o que Deus proclamou sobre eles. Então esse rompimento de Isabel, de Zacarias, que talvez fez a Isabel ser criticada, esculachada o resto da vida. Você acha que essa história ficou desse tamanho? Quando esse povo tudo volta para casa, nossa, que mulher grossa. Ela sempre foi assim, não é assim? Agora ela acha que o filho dela é o queridinho do padre. Não, porque nem para dar o nome... Ih, meu irmão, deixa eu falar. Isso aqui deve ter custado cara feio em almoço de domingo por uns 30 anos ainda. Mas ela não fez isso para trombar com ninguém. Ela fez isso para viver o que Deus proclamou para ela. O que tem sido proclamado para a sua vida? O que tem sido proclamado para a minha vida? É o que Deus proclamou. Não é o que os outros estão pensando, desenhando, querendo, com boa ou má vontade. É o que Deus proclamou, porque João é o seu nome. Vamos ficar em pé.